Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, prazer estar aqui com vocês novamente. E hoje vou falar um pouco fazer uma análise de conjuntura, na verdade, da situação que nós estamos nesse momento no que diz respeito às pesquisas de opinião pública. Pesquisas que estão sendo publicadas e, de certa forma, a publicação da pesquisa, a própria publicação, já influencia o eleitor diante de um quadro eleitoral possível. E quando a pesquisa é publicada, ela influencia o eleitor, de forma que toda vez que uma nova pesquisa é feita, de certa forma, ela faz uma leitura do próprio efeito da publicação da pesquisa. Por quê? Porque alguns eleitores acreditam que é mais vantajoso votar em quem tem alguma chance, em quem pode ganhar a eleição. E aí você me perguntaria, você acredita em pesquisas de opinião pública? E eu vou logo dizendo que em pesquisas dá para acreditar. Não dá é para acreditar em apenas uma pesquisa. Pegar uma pesquisa e ter ela como uma verdade absoluta. Isso é um grande erro. E depois, para que você compreenda o contexto, pesquisas de opinião pública, elas fazem uma fotografia de um momento no passado. Revelam como pensavam as pessoas. Eu digo assim porque a pesquisa, depois que ela é feita, as opiniões mudam, coisas acontecem e os atores políticos se mexem, inclusive quando sabem que estão sendo realizadas pesquisas. De certa forma, aproveitam a oportunidade para criar fatos políticos relevantes de forma que possam ser mais reconhecidos pela opinião pública. E as pesquisas de opinião baseadas em estatística buscam uma adivinhação, não é? Buscam saber qual é ou qual será a intenção de voto do eleitor em outubro do ano que vem, no caso, por exemplo, para presidente da República. Aí estamos há mais de um ano das eleições. E por que uma pesquisa nesse momento seria relevante? Se o eleitor não vai votar, não está previsto o eleitor votar nesse momento. A eleição é só no ano que vem, em outubro. Então, por que estão sendo realizadas tantas pesquisas de opinião nesse momento? Bem, primeiro, porque o atual presidente da República é candidato à reeleição. E segundo, porque a todo momento ele está fazendo falas com sua preocupação em relação a essa reeleição. Desde que assumiu o cargo, verdade seja dita, Jair Bolsonaro só fala da reeleição. Ele e os seus seguidores, que são muitos. Foram 57 milhões de votos da última vez em 2018. Será que o Jair de hoje teria a mesma votação que teve? Será que o eleitor, depois de experimentar o Jair na presidência da República, vai renovar a confiança e votar de novo nele? Isso é o que buscam saber, né, investigar as pesquisas que foram recentemente divulgadas. E elas são feitas, como você sabe, para tentar criar um quadro de qual é a tendência da intenção de voto do eleitor. Dado isso, nós já temos os candidatos, a eleição está polarizada entre o Jair Bolsonaro, que está sem partido nesse momento, e o Luiz Inácio Lula da Silva, que vai concorrer muito provavelmente e concorrerá pelo Partido dos Trabalhadores.
Lula já foi eleito, reeleito e elegeu a sucessora. Depois foi preso, ficou na prisão durante vários dias, cumprindo pena. E agora está solto, está livre, está com a ficha limpa e disposto a concorrer à presidência da República. E aqui eu trouxe uns dados que são muito interessantes. Eu peguei todas as pesquisas que foram divulgadas no mês de julho e juntei elas e tirei o que não interessa. Porque tem os outros candidatos, com todo respeito, a gente tem que respeitar os candidatos que se apresentam, mas o fato é que o eleitor está ou do lado de Lula ou do lado de Bolsonaro. Parece que essa é a tendência. Teremos uma eleição polarizada, ou seja, uns votarão na direita nacionalista, patriótica de Bolsonaro, e outros votarão no PT, no Partido dos Trabalhadores, na proposta socialista ou social-democrata do Partido dos Trabalhadores. Então a questão é a seguinte: Luiz Inácio, ele tem chance de vencer a eleição? Sim. É possível que o Jair Bolsonaro reverta esse atual quadro e vença a eleição? Sim. Então, para que servem essas pesquisas? Bom, é justamente para a especulação política. É nesse clima de especulação política que nós estamos, devido a uma crise política generalizada no país. Estamos também com uma comissão parlamentar de inquérito que avalia, que analisa e, ao mesmo tempo, apresenta alguns resultados a respeito da gestão que o Jair fez durante a pandemia do novo coronavírus e a análise de como ele se comporta nessa gestão da crise sanitária, ela passa pela cabeça do eleitor. Isso pode estar influenciando o eleitor nesse momento, e daí o Jair ter aparecido atrás de Lula em todas as pesquisas. Então, vamos aqui analisar alguns dados que eu trouxe nesse agregador de pesquisas. Aqui você pode ver, são pesquisas divulgadas em julho, todas no mês de julho de 2022. Começando aqui com o Poder Data, Bolsonaro com 29, Lula com 43. Aí você tem IPESP, Bolsonaro com 26, Lula com 38. Quest Consultoria, Bolsonaro com 28, Lula com 43. Ipsos, Lula com 58, essa é a pesquisa onde Lula aparece com maior pontuação, e o Jair com 25. A pesquisa CNT-MDA, o Lula aparece com 41,3 e o Bolsonaro com 26,6. Já no Datafolha, a diferença é de Lula com 46 e Bolsonaro com 25. E a pesquisa IPEC, esse IPEC aqui é um instituto de pesquisa e inteligência em pesquisas e consultoria, é uma nova empresa que foi criada depois que o IBOPE parou de fazer pesquisas eleitorais. Aí os executivos do IBOPE criaram esse IPEC. Então, você vai ouvir muito falar dele durante o ano inteiro, porque a Rede Globo já encomendou uma série de pesquisas a esse IPEC. Então, vamos falar um pouco aqui sobre os institutos. Essa pesquisa Ipsos,
que dá Lula com 58 e Bolsonaro com 25, essa pesquisa foi encomendada pelo Partido Democratas. Então, ela tem aqui uma tendência, uma vantagem muito grande entre Lula e Bolsonaro. Para você que está acompanhando aí, a linha azul é Lula, a linha vermelha é Bolsonaro. Poderia ter feito com as cores ao contrário, né? Combinaria mais. Mas, enfim, Lula de azul e Bolsonaro de vermelho, aqui no gráfico, pelo menos. E o que a gente pode ver é que em alguns desses estudos, dessas pesquisas, o Lula aparece com mais votos do que a soma, não só de Bolsonaro, mas também dos outros candidatos. O que daria a ele mais de 50% dos votos válidos. Você sabe que a nossa regra eleitoral, mais de 50% dos votos válidos, a eleição é resolvida no primeiro turno. Então, existe um cenário hipotético de Lula ganhar a eleição em primeiro turno. Aqui eu apliquei uma linha de tendência e dá para observar que é muito possível que nas próximas pesquisas, feitas ainda em julho ou no começo de agosto, a tendência nesse momento ainda é de aumento da apreciação no voto em Lula, e o Bolsonaro deve se manter aqui, não deve cair a menos de 20. Mas é possível, né, haver aí os fatos que estão a ser comentados e podem ser divulgados. Então, isso pode impactar muito negativamente na intenção de voto para o presidente da República. Nesse momento, a tendência é de que Lula continue crescendo e Bolsonaro continue diminuindo. Então, o que nós temos hoje é um possível cenário. Vejam só que coisa interessante, né? Quem diria que isso poderia acontecer? Nós temos aí um possível cenário de vitória de Luiz Inácio já no primeiro turno das eleições no ano que vem. Mas muita coisa pode acontecer daqui para lá e isso pode mudar. Nós temos, assim, a favor de Bolsonaro. A primeira coisa a favor de Bolsonaro é que ele está no governo. Então, ele tem mecanismos para que a sua apreciação do seu nome na opinião pública melhore. Ele pode, inclusive, se beneficiar de uma retomada econômica com o avanço da vacinação e a redução do número de mortes, de internações, de pessoas doentes. Se os hospitais ficarem mais vazios e a economia voltar a funcionar, com mais empregos e com o controle da inflação, principalmente um controle sobre o aumento dos preços dos produtos, que subiram muito, extraordinariamente acima do normal no último ano. Talvez esse seja o grande motivo da queda de Bolsonaro nas pesquisas e da apreciação pelo nome, pela volta de Lula ao governo, o aumento dos preços dos produtos. Então, se houver um equilíbrio no preço dos produtos, reduzir o número de pessoas morrendo e internadas em hospitais. Isso provavelmente vai acontecer por causa da vacinação, que agora está engrenando, né? Engrenou, agora está avançando. Entre agosto e setembro, é muito provável que quem tem mais de 18 anos se vacine. Só não vai se vacinar quem não quiser. Mas a maioria das pessoas, muito provavelmente, já estará vacinada até o final do ano. Daqui para lá, com o provável fim da crise sanitária, pode haver uma retomada econômica e aí o Jair volte a crescer. O seu nome comece a ser
melhor apreciado na opinião pública. E aí o Lula vai continuar com uma boa votação, uma boa intenção de voto. É possível que surja uma terceira via, um terceiro nome concorrendo à presidência da República, mas para que isso aconteça, é necessário que ou o Bolsonaro se enfraqueça ou o Lula se enfraqueça. E é provável que isso não aconteça. Então, a polarização entre os dois deve permanecer e a disputa ir para um primeiro turno e depois ser decidida num segundo turno. Entretanto, agora vamos às coisas que existem a favor de Lula. A favor de Lula tem a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPMI, que está, a CPI, melhor dizendo, que está no Congresso Nacional, no Senado Federal, deve ser prorrogada por mais 90 dias, e aí esse tempo é mais desgaste para o governo numa investigação sobre erros, sobre desvio, sobre possíveis casos de corrupção no governo. Isso tudo ajuda Lula. E outra coisa que ajuda Lula é o aumento dos preços. Os preços, nesse momento, ainda estão muito elevados, o custo de vida está muito elevado. Está difícil para um trabalhador, mesmo aqueles que estão empregados, conseguirem comprar a cesta básica. Está difícil. Então, e para os que estão desempregados, e é uma multidão de mais de 14 milhões de pessoas desempregadas em todo o país, pessoas que poderiam estar trabalhando, mas não conseguem emprego porque não tem vaga. Então, se isso aumenta esse desemprego, é muito possível que isso ajude a Lula, porque aí o eleitor ele fica com uma imagem negativa desse governo. Outra coisa que ajudou a Lula, não tem muito a ver, parece não ter, mas tem uma influência na opinião pública muito grande, foi essa derrota da seleção brasileira para a Argentina na Copa América. Isso impacta muito negativamente no governante. A história política mostra que os governantes eles costumam ser melhor vistos, mais valorizados aqui no Brasil, quando a seleção brasileira se dá bem nos campeonatos que disputa. Não esqueça que nós somos uma pátria de chuteiras, tem muita gente que é influenciada pelo futebol. Então, nós estamos hoje numa situação em que está muito positivo para a oposição. A oposição ao governo, nesse momento, está numa situação privilegiada. Existem investigações contra o governo, existem tanto no judiciário como no legislativo, existem mais de 130 pedidos de impeachment do atual presidente, uma pressão muito grande em cima do presidente da Câmara e dos deputados federais para que aprovem um pedido de impeachment, abram um processo de impeachment que resultaria na cassação do atual presidente. Mas o Jair jogou muito bem, elegeu o Arthur Lira, do Partido Progressista de Alagoas, e o Arthur Lira está cumprindo aquilo que, por enquanto, cumprindo aquilo que foi acordado e não vai abrir nenhum dá prosseguimento a nenhum dos pedidos de impeachment. Mesmo que desse, ainda hoje, o Jair ele tem votos suficientes para derrubar um processo de impeachment. Então, se um processo de impeachment fosse à votação hoje, muito provável que o presidente ganharia e se fortaleceria ainda mais, se cacifando para uma reeleição. Então, o quadro político atualmente ele é indefinido. Está
positivo para a oposição, para Lula, nesse momento, mas isso pode ser revertido. Muito vai depender do comportamento do presidente da República, do comportamento do Lula e também do controle da pandemia, controle da crise sanitária, fundamental nesse momento para o presidente da República conseguir se reeleger. Eu gostaria de saber sua opinião. Você acha que Lula já ganhou essa eleição, baseado aí nesses dados de pesquisa de opinião? Será que o Jair Bolsonaro tem condições de reverter essa tendência que mostram as pesquisas e se reeleger para um mandato de mais 4 anos, graças ao seu grande engajamento nas redes sociais, com seus milhões e milhões de seguidores, que, independentemente de qualquer coisa que seja noticiado, de qualquer escândalo que apareça, esses seguidores prometem, inclusive, publicamente, que seguirão Bolsonaro de qualquer jeito, incondicionalmente. Então, ele tem um eleitorado fiel. Alguns desses eleitores já demonstraram que não votariam mais nele, mas o núcleo duro do bolsonarismo continua, a meu ver, ainda bastante forte, bastante coeso, e essa coesão pode ser fundamental para que o presidente retome a sua apreciação na opinião pública. E como eu disse, isso pode acontecer justamente com um controle dos preços, uma diminuição do desemprego, uma melhora na qualidade de vida do brasileiro com o fim da crise sanitária e com a retomada do crescimento econômico. A ver o que vai acontecer nos próximos meses, porque há quem diga que os fatos investigados, alguns já revelados, outros ainda não, pela CPI da pandemia, podem ser de tal ordem complicados, esses fatos, que fique inviável para o atual presidente manter-se no cargo. Há uma perspectiva nesse sentido. Eu ouvi alguns senadores da República se posicionarem nesse sentido. Então, talvez as informações que estão para serem reveladas possam trazer uma perspectiva de degradação total das condições de governabilidade do atual presidente. Mas se ele superar essa crise, muito provavelmente chegará em outubro competitivo e com condições de vencer Lula ou qualquer outro que se posicione para disputar com ele a presidência da República. É isso que eu tinha para hoje. Por favor, deixe seus comentários, suas críticas. Nós estamos aqui para respeitar as opiniões das pessoas. Então, se você tem uma opinião, deixe-a. Eu irei analisá-la, vou responder. Deixe seu like e inscreva-se neste canal. Diariamente você vai receber novidades, informações e análise de conjuntura política, econômica, social, que é o que nós fazemos por aqui.